Nesse vídeo, eu quero simplificar o máximo possível a raiz quarta da raiz cúbica de 40 mais a raiz cúbica de 135. Eu começo trabalhando aqui na raiz cúbica de 40. Eu vou fatorar o 40. Olha só, o 40, se eu dividir por 2, eu vou obter 20. O 20 dividido por 2 dá 10. O 10 dividido por 2 dá 5. E o 5, como é o número primo, eu divido por 5, que vai me dar 1. Então, eu posso dizer que o 40 é a mesma coisa que 2. Olha só, 1, 2, 3 fatores 2 é 2 elevado a 3 e multiplica por 5. Agora, eu vou fatorar o 135, né? Porque eu tenho que trabalhar também na raiz cúbica de 135. Então, eu coloco aqui, ó, 135. Se eu divido o 135 por 3, eu obtenho 45. 45 dividido por 3 vai me dar 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 é um número primo, eu divido por 5, que vai me dar 1. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 fatores 3. Então, posso dizer que o 135 é 3 elevado ao cubo, que multiplica por 5. Então, a gente vai reescrever, né, essa expressão aqui, essa raiz quarta, trocando o 40 por 2 ao cubo vezes 5 e o 135 por 3 ao cubo vezes 5. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quarta de raiz cúbica de 2 ao cubo que multiplica por 5, mais raiz cúbica de 3 ao cubo que multiplica por 5. Vou fechar aqui a raiz quarta para a gente continuar. Agora, olha só. Se eu tenho, vamos colocar aqui propriedades de radiciação. Se eu tenho a raiz enésima, né? Quer dizer, um índice n de A multiplicado por B, eu posso escrever isso aqui como raiz enésima de A e multiplica por raiz enésima de B. Eu vou utilizar essa propriedade aqui porque eu tenho 2 ao cubo vezes 5, eu tenho 3 ao cubo vezes 5. Eu vou desmembrar essas raízes cúbicas, cada uma delas em duas raízes. Então, vou ficar com raiz quarta de raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica de 3 ao cubo, que multiplica por raiz cúbica de 5. Deixa eu fechar aqui a raiz quarta. E isso aqui será igual a... Bem, vou apagar isso aqui para a gente continuar. Olha só o que eu ganhei. A raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E a raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Então, eu tenho raiz quarta de 2 vezes a raiz cúbica de 5, mais, aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Então, 3 vezes a raiz cúbica de 5. Vou fechar aqui a raiz quarta e vamos continuar. Olha só, eu posso juntar aqui, ó, eu tenho 2 raízes cúbicas de 5 mais 3 raízes cúbicas de 5. Isso aqui é o mesmo que 5 raízes cúbicas de 5. Então, dentro da raiz quarta, eu terei 5 raiz cúbica de 5. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui no canto. O 5, ele pode ser escrito como raiz cúbica de 5 ao cubo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir este 5 aqui por raiz cúbica de 5 ao cubo. Eu vou ficar, então, com raiz quarta de raiz cúbica de 5 ao cubo e multiplica por raiz cúbica de 5. Eu vou fechar aqui a raiz quarta para a gente continuar. Olha só. Se eu tenho aqui, vamos colocar outra propriedade aqui
de radiciação. Se eu tenho raiz enésima de A que multiplica por raiz enésima de B, isso aqui é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B, né? É praticamente o inverso do que a gente viu agora há pouco, né? No outro caso, a gente pegou essa raiz aqui, uma multiplicação dentro da raiz e transformou numa multiplicação de raízes. Aqui a gente vai pegar uma multiplicação de raízes de mesmo índice e colocar aqui os radicandos multiplicando dentro da raiz, né? Dentro do radical. Então, vou ter aqui o seguinte, ó. Vamos continuar aqui, ó. Raiz quarta de raiz cúbica de 5 ao cubo e multiplica por 5. Vou fechar aqui a raiz para a gente continuar. Agora, dá para a gente trabalhar aqui no 5 ao cubo vezes 5. Ó, se eu tenho 5 ao cubo vezes 5, lembrando que o 5, quando tem expoente, é como se tivesse elevado ao expoente 1. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 3 mais 1. Ou seja, é o mesmo que 5 elevado a 4. Então, eu posso escrever aqui como raiz quarta de raiz cúbica do 5 elevado a 4. Agora, outra propriedade que a gente vai utilizar é a seguinte. Se eu tenho, vamos colocar aqui, ó, uma raiz de índice P e dentro uma raiz de índice Q, vamos colocar aqui um A dentro da raiz, eu posso multiplicar o P pelo Q. Então, eu escrevo numa raiz só um índice P vezes Q, a raiz índice P vezes Q de A. Agora, se isso, né, o que eu tinha aqui, P vezes Q, ó, raiz de P e dentro raiz de Q é igual a P vezes Q, eu posso colocar o Q multiplicado por P. Por quê? Porque é uma multiplicação, né? A multiplicação é comutativa. Raiz de índice Q vezes P de A é igual. E aí eu boto uma raiz dentro de outra. Só que agora eu vou ter a raiz de índice Q e depois a raiz de índice P, né? Então, o que eu fiz na prática foi trocar o P que estava fora, eu coloquei aqui para dentro, e o Q que estava dentro, eu coloquei aqui para fora. E como eu tenho aqui, ó, um 4 e um 3, né? Índice 4 e índice 3, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar. Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Raiz cúbica da raiz quarta de 5 elevado a 4. Olha só. Então, eu simplesmente troquei a ordem aqui desses índices, né? A posição. O 4 estava fora, foi para dentro. E o 3 estava dentro, foi para fora. Bem, olha só o que eu ganhei fazendo isso. Eu tenho uma raiz quarta de 5 a quarta. Bem, a raiz quarta de 5 a quarta é igual a 5. Então, vou copiar aqui a raiz cúbica e vou colocar 5 dentro do radical. Então, fiquei com raiz cúbica de 5. Então, esse aqui é o meu resultado final, né? Eu fatorei não, eu simplifiquei aquela raiz e cheguei em raiz cúbica de 5. Daí, finalizando, eu posso dizer que raiz quarta de raiz cúbica de 40 mais raiz cúbica de 135 é igual a raiz cúbica de 5.